Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pelo visto, o Poço 2 está dividindo opiniões, então bora falar sobre ele. Sinceramente, eu não achei ele tão bom quanto o primeiro, mas isso não significa que eu achei ele ruim. E acredito que sim, as pessoas têm todo o direito do mundo de não terem gostado dele porque acharam um filme ruim e ponto. Mas eu também sei que tem pessoas que não curtiram ele tanto assim porque não conseguiram entender de fato a história. E é com essas pessoas que eu quero falar aqui. Lembrando que todas as explicações, informações e teorias desse vídeo aqui são diretamente das fontes da minha cabeça, ok? Então sinta-se livre para compartilhar as suas opiniões. Caso você não saiba, O Poço 2 é uma sequência de um filme lançado lá em 2019. Ambos são original Netflix e da Espanha. O primeiro fez um enorme sucesso ao trazer uma metáfora que explora as injustiças sociais e a luta de classes no mundo contemporâneo por meio de uma prisão vertical. E nela, os presos ficam em níveis, sempre em duplinhas, e uma plataforma desce em todos esses níveis, trazendo comidas. E todos os presos dali têm que se alimentar com essas comidas. Ou seja, aquele rango tem que dar para todos os andares. O grande problema disso é que esse sistema inviabiliza que os presos dos andares mais inferiores consigam se alimentar tão bem quanto os presos dos andares mais elevados, porque naturalmente a comida vai se esgotando até chegar nos níveis mais baixos. O segundo filme vem exatamente nessa mesma pegada, só que leva a discussão para um outro lugar, dessa vez para o campo político e ideológico, por meio de uma sociedade teocrática. Nessa sequência, a história parte de um ponto em que já existe um sistema de distribuição dentro dessa prisão e cada preso somente pode se alimentar com uma única refeição, aquela em que ele escolheu antes de entrar nessa prisão. Então, por exemplo, a pessoa que falou que queria se alimentar sempre com uma pizza todo dia, tem direito a comer aquela pizza dela. Agora, a pessoa que não fez uma sábia decisão e diz que queria se alimentar com ameixa, que era seu alimento favorito, vai ter que se alimentar somente com ameixa, mesmo vendo aquele tanto de comida à sua disposição. Para garantir que esse sistema funcione, o sistema dos leais, existem uma série de regras, como, por exemplo, não se alimentar do prato de uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa já tenha morrido. A única forma de você poder comer o prato de uma outra pessoa é se você trocar com essa pessoa. Nesse sistema, existe uma percepção que há uma distribuição justa, afinal, todos irão comer. E aparentemente, existe uma igualdade de distribuição baseada nas preferências iniciais das pessoas. Agora, aqueles que decidem desobedecer os princípios estabelecidos ou até mesmo permite que pessoas ajam contra esses princípios é severamente punido. Ou seja, ou você segue o sistema da maioria ou você é literalmente fisicamente penalizado, se não até mesmo descartado para fora do sistema, ou seja, e o grande problema desse sistema é que ele não permite exceções. E tratar todos os detentos de forma homogênea não dá certo, porque tem que existir especificidades, tem que existir exceções. Por exemplo, uma coisa é esperar que alguém que está no seu primeiro mês de prisão e em um nível mais elevado consiga ficar satisfeito apenas com seu próprio prato. Outra coisa é colocar essa pessoa em pé de igualdade com alguém que está naquela prisão há meses e houve momentos em que se alimentou mal ou sequer comeu, dado que essa pessoa pode ter ficado por muito tempo em níveis mais inferiores, onde a comida não chegava, muito provavelmente por conta de uma falha no sistema, de pessoas que não seguiam as regras como deveriam seguir. Ou seja, são pessoas que são penalizadas indiretamente por decisões, escolhas de detentos que decidem não seguir as regras. Eles não colaboram com o sistema e os outros que se lascam. Ou seja, as muitas regras que existem colaboram para o sistema agir com igualdade para todos, mas não de forma equitativa. Porque os presos que foram prejudicados lá atrás não têm nenhuma forma de reparação no presente. E se julgam que precisam se alimentar com uma porção maior de comida, mesmo que momentaneamente, nos primeiros dias em que está num andar mais elevado, nem que seja com a comida de quem já morreu, mesmo assim, essas pessoas irão ser duramente penalizadas e dessa vez por meios físicos, ou seja, essas pessoas são duplamente vítimas da falha do sistema. E que falha é essa?
a falha de não cogitar a necessidade de exceções. Vocês conseguem entender a complexidade disso? E esse sistema é mantido por meio da devoção dos presos a um único homem, ou seja, o fanatismo ideológico é o que sustenta todo esse sistema dominante dentro da prisão. E com isso, um único homem detém o monopólio da força, do medo e do poder. Reza a lenda que ele é um ungido, um discípulo do primeiro grande revolucionário que existiu dentro daquela prisão. E nessa lenda urbana aí, um Messias conseguiu estabelecer um sistema de distribuição justa após uma grande revolução, chamada de Revolução Solidária, que de solidária aparentemente não tem muito, né? E desde então, seus discípulos, os ungidos, mantêm esse sistema vivo, funcionando, empregando meios físicos, meios violentos para perpetuá-lo. Ou seja, a prisão pode ser caracterizada como um estado teocrático. E que diacho é isso? São sociedades em que o governo segue uma única religião em particular e os princípios dela regem todas as regras sociais. Ou seja, a Revolução Solidária com aquele Messias marcou o nascimento de uma religião, né? Uma espécie de religião, uma seita dentro daquela prisão. E o sistema dominante, o sistema seguido pelos leais, por esses seguidores, vai exatamente de acordo com as regras estabelecidas dentro da Revolução Solidária. E quem estabeleceu as regras? Uma ordem divina, o Messias. Dessa forma, os ungidos nada mais são do que, os discípulos, os pregadores da palavra do Messias. E vale destacar que a estrutura de funcionamento que rege aquela prisão não coloca em primeiro lugar as vontades do povo. Na verdade, elas ficam em segundo plano quando não convergem com as vontades dos ungidos. E aquele ungido cego que a gente vê no filme, nada mais é do que o líder que legitima tudo aquilo. Ele é legitimado e reconhecido por meio da força. E é proibida qualquer outra manifestação, senão as que foram impostas pela Revolução Solidária. Em contrapartida, há rebeldes que não querem seguir as regras impostas pela tal Revolução Solidária. E há também aqueles que perderam a fé, ficaram descrentes com a própria Revolução Solidária, o sistema dominante, e não querem mais aderir a ele. Eles perderam a lealdade e agora buscam liberdade. E esses dois grupos pedem mudanças, mesmo que com abordagens diferentes. Há aqueles que acreditam que, se a plataforma chegou no seu andar e tem comida à beça, azar de quem ficou mais para baixo, porque você tem todo o direito de comer o que quiser. Se você tá naquele andar mais alto, é porque você merece comer. Aqueles que estão em níveis mais baixos e contem com a sorte num próximo mês de caírem num andar mais elevado. Há também aqueles que só querem liberdade do controle existente do sistema vigente. Eles não querem necessariamente abolir todo o sistema que é dominante ali. Na verdade, eles querem extrair o que há de melhor dentro dele. Eles querem continuar mantendo a eficiência dele, eliminando apenas o controle contra exceções que são necessárias, que é justamente o que torna ele tão injusto. E no filme, quando a gente vê aquela grande revolução que surge lá, nada mais é do que esses diferentes grupos com propósitos diferentes se unindo. Os propósitos, os fins podem ser diferentes, mas os meios deles são os mesmos. E é interessante observar que esse novo grupo que surge, os bárbaros, também geram um sistema extremamente injusto. Porque no fim, conforme eles vão descendo de nível por meio daquela plataforma, ou os detentos se unem a eles, ou se unem a eles. Não tem muita escolha. Já que, olha a sacada, deixar esse bando de bárbaros passar pelo seu nível e você não agir, não impedir de forma eficiente essas pessoas, é o mesmo que cavar sua própria cova, porque você vai contra os princípios da Revolução Solidária, dos leais. Você acabou sendo conivente e, consequentemente, o que acontece com esse preso? Esse preso é penalizado, perde um braço ou até a vida. Ou seja, não há escolha para essas pessoas. Mais uma vez, elas vão se unir com a maioria que está iniciando um novo sistema. E, novamente, esse sistema está se estabelecendo por meio do medo. O medo de ficar de fora e acabar sendo penalizado também de outra forma. Porque, ao menos, se unindo com esses rebeldes, esses bárbaros,
pelo menos há uma possibilidade de ficar vivo e com o bracinho lá intacto. Quando os mais variados detentos unem forças contra os leais, inicia-se uma guerra, né? Uma revolução. De um lado temos aqueles que querem manter o sistema dominante e lutam por ele, e do outro, aqueles que querem romper com ele, mesmo que a palavra romper não seja muito clara nesse contexto. Ela adota múltiplos significados, como eu já falei aqui pra vocês. E bem, o que resta no filme depois da Revolução? Não muito, quase nada, destruição, caos. A estratégia adotada dentro dessa guerra pelos rebeldes, pelos bárbaros, seria se unirem em grande número e pararem em um nível em que eles teriam condições de lutar contra os leais. Traduzindo, começaram a descer, pegando pessoa, parado no momento que tinha uma galera grande, significativa, e era questão de tempo esperando até os leais descerem até aquele andar. Eles só não contavam com a astúcia e a inteligência dos leais, que decidiram se separar em vários níveis para acabarem com a comida até chegarem no andar em que estava lá a galera rebelde. Ou seja, eles estavam inviabilizando que os bárbaros pudessem comer. Traduzindo, a estratégia deles era enfraquecer os inimigos por meio da fome, e quando essa galera estivesse bem debilitada, seria o melhor momento para atacá-los. Só que com isso, os leais não estavam prejudicando apenas os bárbaros, que estavam no nível 93. Eles condenaram também toda a galera que estava abaixo desse nível. Lembrando que ao total são 333 níveis, com cada nível contendo 2 detentos. Ou seja, eles condenaram 240 níveis, 480 pessoas. Um preço altíssimo para se manter o status quo dominante. E qual foi a solução encontrada pelos rebeldes para superar esse momento aí delicado? Eles olharam e falaram: essa batalha não está vencida ainda, queridos. Aqui não. Eles optaram por simplesmente aniquilar todos os possíveis membros do sistema dominante dos leais que estavam andares abaixo. Afinal, na visão dos bárbaros, essas pessoas já estavam condenadas à fome mesmo, estando nesses níveis, nessa situação, né, da imposição dos leais que estavam acima. Então, para eles, seria melhor aniquilar essas pessoas aí, porque dessa forma iriam inviabilizar que num próximo mês essas pessoas se tornassem membros ativos da Revolução Solidária. E vale dizer que a tática de aniquilação dos rebeldes, dos bárbaros, é por meio do canibalismo. A Revolução Solidária pode ser ruim, pode ser disfuncional, mas ao menos tem uma regra bem clara. Canibalismo aqui não. Quando o embate desses dois grupos finalmente acontece, finalmente eles se encontram em um mesmo andar, pouco sobra naquela prisão. Ou melhor dizendo, poucos sobram. E se você tá nesse vídeo comigo até agora, percebeu que eu não me atentei muito a personagens. E é verdade, gente, quando eu assisti o Poço 2, eu não liguei muito para os personagens da trama, não. Eu me liguei muito mais no contexto por trás da história. Parando para refletir aqui, se a Perepuan é a protagonista e eu não liguei para ela no filme, talvez o filme não tenha sido tão bom assim, né? Quem não gostou não tá tão errado não, hein? Eu não tiro a razão de quem não gostou. Assim, aquele finalzinho da história que a gente tem a explicação de quem era ela, o que ela fez pra estar dentro do poço e todo o processo dela de redenção com a tentativa de fuga e tudo mais, realmente não me interessou tanto quanto o contexto maior. Eu não fiquei muito interessada sobre quem era a Perepuan antes do poço. Fiquei muito mais interessada sobre a participação dela dentro da revolução que aconteceu no poço. Claro, também teria vários outros pontos de críticas negativas ao filme aqui também, né? Eu acho que o filme é muito apressado, não gostei tanto de algumas atuações, enfim, vários pontos de críticas. Mas o meu vídeo não é para fazer uma crítica, e sim uma explicação. Então vamos nos ater a ele. Explicando agora para vocês quem de fato era a protagonista. Quem era a Perepuan? É assim que pronuncia o nome dela? Perepuan. Perepuan. Ai, sei lá, nome feio. Com todo respeito, se você se chama assim, mas é diferente, inusitado. Bem, ela foi responsável indiretamente pela morte do filho do ex-namorado dela. A criança tropeçou e acabou caindo numa obra de arte dela, já que ela era uma artista e essa obra em questão era sobre um tal cão e tinha várias pontas afiadas. Ela foi contra colocar itens de proteção
para, né, impedir que essa peça pudesse machucar qualquer pessoa. E com isso acabou, né, resultando no que deu. E ela contratou advogados e se livrou da culpa legal pelo ocorrido. Só que ela não conseguiu se livrar da culpa que carregava na consciência dela. E foi por isso que ela optou por livre e espontânea vontade ir para o poço, para essa prisão vertical, e com isso, né, usar esse tempo para refletir e se perdoar pelo que ocorreu. Ou se torturar, né, pelo que ocorreu. No finalzinho do filme também tem todo aquele simbolismo dela utilizar o pedaço de um quadro de um cão mesmo, que ela acaba encontrando no poço, para se salvar. Ela usa esse pedacinho da obra como uma espécie de filtro que impede o gás que coloca todos para dormir agir sobre ela. E com isso, durante a troca de presos entre os andares, ela poderia tentar uma fuga. E ela usar justamente esse pedacinho do quadro de um cachorro, de um cão, é meio simbólico porque isso é o que salvaria ela daquele poço. E quando ela finalmente tem a chance de se salvar, ela acaba percebendo que ela tem a chance de salvar a vida de uma criança. Ela pode salvar alguém, diferentemente do que fez com o filho daquele ex, já que ela acaba chegando no nível 333, o último nível, amarrada lá, aquele pacotão de mortos, e, consequentemente, ela percebe que a equipe da administração tá colocando uma criança no último nível. E é naquele momento que ela percebe que vai ter, sim, o arco de redenção dela. Se antes um cachorro foi o que atormentou a consciência dela, dessa vez é justamente um cachorro que também vai limpar a consciência dela. E também temos outros vários detalhes nesse final. Ao tentar salvar essa criança, ela bate com muita força a cabeça, começa a sangrar, tá no efeito zero gravidade aquele local e acaba que voa sangue para todo que é canto. E a gente pode deduzir que ela se prejudicou, né, se machucou severamente nesse processo, tentando salvar o garotinho. E daí, quando a plataforma finalmente atinge lá o fundo do poço, ela acaba optando por deixar a criança subir sozinha. Ela não vai com a criança pra cima. Diferentemente do protagonista do primeiro filme, que acabou optando por levar essa criança sozinha até a administração para enviar uma mensagem de esperança, essa segunda protagonista aqui, ela decide enviar o garotinho como uma forma de esperança para sua consciência. E aqui a gente pode criar várias e várias teorias. Ela encontra vários personagens lá embaixo que ajudam ela a tomar essa decisão, e a gente percebe que são personagens mortos já, em grande maioria. Então, assim, podemos teorizar que, na verdade, essa personagem morreu. Ela morreu chegando lá no fundo do poço. Aquele poço mesmo representa a morte. Então, por isso que de fato ela não subiu até a administração, até o primeiro andar, seja lá o que tenha lá em cima. Ela não subiu porque ela morreu, seja porque o corpo dela ficou lá embaixo, ou porque também foi na plataforma, mas a consciência dela morreu, e a consciência dela morreu em paz. Finalmente ela pôde, né, ter o arco de redenção dela. E quando ela reencontra o protagonista do primeiro filme, lá naquela cena pós-créditos, aquilo tem vários simbolismos, várias teorias dentro do que pode representar para o filme. E a primeira grande teoria que a gente pode levantar aqui é que, na verdade, os eventos que se passam no filme O Poço 2 acontecem antes do filme O Poço 1, porque quando o protagonista masculino chega lá, a protagonista feminina já estava lá. E a segunda teoria que a gente levanta aqui é que, na verdade, os dois protagonistas eram um casal na vida fora do poço. Ou seja, ela que colaborou para a morte do filho do cara. E ela foi para o poço para se livrar da culpa, e ele foi para o poço para superar o luto. E um fato interessante que comprova realmente que aquele andar simboliza a morte é que quando a protagonista chega, né, e depois o outro protagonista acaba chegando lá também do primeiro filme, a gente percebe que eles estão meio que sozinhos no poço. Cadê aquele tanto de faminto que aparecia no começo do filme, né, ao longo dele, e depois aquelas pessoas mortas também? Cadê? Cadê? Então, realmente, ali representa a morte, aquele poço. Quem chega ali ou morreu ou está condenado de fato a morrer. Nesses créditos também a gente tem cenas curiosas. Temos a representação de vários adultos descendo com crianças para o subsolo ali do poço. E com isso a gente pode fazer várias teorias mais uma vez. Como, por exemplo, esses dois protagonistas não foram os únicos personagens que tiveram a esperança e acreditaram no potencial de enviar crianças para cima e optaram por ficar lá embaixo ou morreram ao chegar lá embaixo. E até mesmo podemos acreditar que, na verdade, aquelas cenas não são daquela prisão, e sim de outras prisões, porque podem existir várias outras prisões mundo afora. E isso já até nos alerta que
vai ter continuações desse filme. Esse segundo filme, foi para estabelecer uma franquia. Por isso que o filme tem tantos problemas, né, gente? Porque ele não foi pensado para ser um filme que funciona sozinho. Ele foi, na verdade, projetado para ampliar todo um universo em potencial. E por fim, mas não menos importante, e aquelas crianças, gente? O que aquela pirâmide representa? Por que as crianças são colocadas no andar 333? Minha interpretação para tudo aquilo é que o poço, né, toda aquela prisão vertical, na verdade, é um grande experimento social que serve para algumas pessoas, né, seja uma empresa, uma autoridade, sei lá o que é, encontrar formas de controle social que podem ser utilizadas por autoridades ou até mesmo por governos. Logo, não era somente interessante compreender o comportamento de adultos, também se fazia muito importante compreender comportamentos de crianças. É entender como todo esse sistema de controle poderia imperar desde a infância. Observamos que no comecinho do filme, a pirâmide funciona em harmonia. As crianças brincam sem grande coordenação, mas de forma pacífica. Mas em algum momento, o caos começou a imperar e começou-se uma luta pelo mais forte, ou seja, a organização natural que aquela micro-sociedade tomou foi justamente para eleger um líder, uma pessoa que tinha o controle maior sobre os demais, a pessoa que chegava no topo da pirâmide, né? Na verdade, a criancinha que chegava até o topo da pirâmide. E ao chegar lá, ela era recompensada, né, gente? Indo para o nível 333 da prisão. E as possibilidades daquela criança ser recompensada, né, de tal forma seriam muitas. Talvez porque aquela criança se mostrou um líder competente e poderia ser testada dentro do poço. Talvez porque aquela criança era forte o suficiente para aguentar resilientemente o poço, né, até que alguém chegasse até ela. Lembrando que todos os meses, durante as trocas de presos, uma criança é alocada naquele nível mais inferior. Seria justamente aquelas crianças colocadas naquele andar para representar uma possibilidade de redenção para os presos que chegam ali, porque seria a recompensa, né, dos detentos ao chegarem ali, a surpresa para eles, né? Uma criança sobreviveu por tanto tempo, uma criança também faz parte desse sistema tão injusto, né? E enviar aquela criança lá para cima pode ser, né, pode simbolizar para o preso uma mensagem de esperança, uma redenção, como que foi, né, para essa protagonista. Enfim, na verdade, essa parte aí das crianças mesmo, gente, é a parte menos clara do filme e a gente só pode teorizar. Sinceramente, eu tenho para mim que as crianças mais são colocadas ali no filme para gerar realmente uma curiosidade em quem assiste do que realmente por algum propósito. Sinceramente, é a minha teoria. Mas assim, as discussões e teorias que a gente pode levantar sobre esse filme são muitas. Isso que aqui eu nem apresentei para vocês a possibilidade de encarar toda a revolução que existe dentro dessa história como uma luta entre o comunismo e o capitalismo, porque na minha visão isso é plenamente possível também de discutir, né, a história de O Poço 2 por meio dessa narrativa. Mas eu preferi trazer aqui para vocês apenas uma teoria, a do Estado teocrático. Fora que também dá para se falar sobre as várias ligações com o primeiro filme. Mas se eu fosse fazer isso aqui mesmo, gente, analisar com profundidade, porque aqui eu só pincelei mesmo, o vídeo seria enorme. Então eu acabei optando por trazer apenas essa percepção. Vou parar por aqui porque já falei demais. Mas deixa aqui nos comentários qual é a sua percepção sobre esse filme. Gostou, não gostou? Tá mais claro pra você? Conta tudo aqui. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. E ó, beijinhos e tchau, tchau!